Tudo começou com um espelho. Um espelho antigo, pesado, de moldura escura, tão velha quanto os segredos que carrega. A madeira era entalhada à mão, coberta de desenhos quase invisíveis, rostos disformes, olhos que pareciam observá-lo de qualquer ângulo. O tipo de objeto que não reflete apenas o que está diante dele, mas o que ficou preso atrás. O leilão acontecia numa pequena cidade do interior de Kentucky, dentro de um celeiro convertido em salão. O ar cheirava a mofo, e as lâmpadas amareladas pendiam sobre dezenas de relíquias, crucifixos, relógios de parede, bonecas de porcelana com olhos rachados. Mas Emily Rourke só tinha olhos para uma coisa: o espelho. Ele estava no fundo, coberto por um lençol grosso, esquecido. Quando o leiloeiro puxou o pano, o pó subiu como um suspiro antigo, e o vidro brilhou sob a luz, revelando um reflexo estranho. Por um instante, Emily jurou ver alguém atrás dela, parado na escuridão. Mas quando se virou, o corredor estava vazio. Ela riu. Achou que era um nervosismo. E levantou a mão para dar o primeiro lance. O leiloeiro hesitou. Disse que o espelho vinha de uma propriedade isolada, abandonada desde os anos 40. Uma casa onde uma família inteira havia desaparecido sem deixar rastros. Pai, mãe, 2 filhos pequenos. A polícia nunca encontrou corpos. Só esse espelho. Ainda pendurado na parede principal, sem um arranhão. Mas Emily ignorou o aviso. Ela restaurava antiguidades para viver. E quanto mais sombria a história, maior o valor. Pagou em dinheiro. E levou o espelho para casa. O apartamento dela era pequeno, mas aconchegante. Paredes brancas, móveis de madeira clara, plantas nas janelas. O espelho destoava completamente. Uma mancha escura no meio da luz. Naquela primeira noite, Emily o posicionou na sala, de frente para o sofá. Quando desligou as luzes, o reflexo permaneceu visível, iluminado apenas pelo luar que entrava pela janela. E por um instante, pareceu que o espelho respirava. O ar ficou mais frio. Um arrepio percorreu sua nuca. Mas ela se forçou a rir. Disse para si mesma: é só imaginação. Mas o espelho não dorme. Na manhã seguinte, o apartamento parecia diferente. O ar estava mais pesado, mais denso. As plantas estavam murchas, e o relógio da parede, que ficara parado havia meses, marcava agora 3h15. Ela achou estranho, mas continuou a rotina. Ligou o computador, preparou o café, abriu as janelas. Mas cada vez que passava diante do espelho, sentia algo, uma presença, um frio interno, uma sensação de estar sendo observado. Naquela noite, antes de dormir, cobriu o espelho com um lençol, mas acordou de madrugada. O pano estava no chão, e na superfície do vidro havia marcas de mãos, grandes, espalhadas, vindas de dentro. Emily ficou imóvel. O quarto estava completamente silencioso, mas ela jurava ouvir uma respiração, lenta, profunda, vinda do espelho. Nos dias seguintes, os fenômenos se intensificaram. Objetos mudavam de lugar. As luzes piscavam sempre à mesma hora. E o relógio que antes marcava 3h15, agora travava em 3h17, todos os dias. Cansada do medo, Emily decidiu gravar. Instalou uma câmera na sala apontada para o espelho e deixou-a ligada durante a noite. Na manhã seguinte, sentou-se com uma xícara de café e deu play. Por alguns minutos, nada aconteceu. Depois, a imagem tremeu. A temperatura da gravação caiu e o espelho começou a escurecer, como se uma sombra nascesse de dentro dele. Uma figura alta, magra, com um terno antigo e gravata preta. Sem face. Apenas uma mancha onde deveriam estar os olhos. Emily observava, imóvel, quando o homem se aproximava do vidro e sorria. O som captado pela câmera era quase imperceptível. Um chiado baixo, intercalado por sussurros distantes. Mas quando ela aumentou o volume, conseguiu entender. Uma voz, grave e rouca, repetia o mesmo nome. Emily. 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 Ela desligou tudo, desesperada. Cobriu o espelho novamente. Mas à noite, os arranhões voltaram. Nos dias seguintes, Emily começou a perder o controle do tempo. Acordava em lugares diferentes. Às vezes diante do espelho com as mãos encostadas no vidro frio,
Em outras acordava no chão, com os olhos fixos na moldura, e o reflexo sorrindo sozinho. Ela começou a ouvir passos atrás das paredes, e vozes sussurrando do outro lado da casa. Quando olhava para o espelho, via sombras caminhando pelo corredor, mas ao virar-se, não havia nada. No 8º dia, Emily ligou para uma amiga, chorando. Disse que não conseguia dormir, que alguém estava tentando sair do espelho. A amiga foi até lá. Encontrou Emily pálida, trêmula, com olheiras profundas e o espelho coberto com 3 lençóis. Você precisa se livrar disso, disse a amiga. Mas Emily balançou a cabeça. Ele não deixa. Na madrugada seguinte, às 3h15, as câmeras gravaram tudo. Emily entrou na sala, vestindo um robe branco. Seus olhos estavam abertos, mas ela parecia sonâmbula. Parou diante do espelho. O lençol começou a deslizar sozinho, revelando o vidro. O reflexo mostrou algo impossível. Atrás dela havia pessoas, dezenas delas, imóveis, olhando diretamente para o espelho. Os rostos estavam distorcidos, como reflexos de uma água agitada, e entre eles, o homem, de terno preto, com o rosto coberto de sombras. Emily estendeu a mão. O vidro ondulou, e um som profundo, quase humano, ecoou pela sala. Então, ela sussurrou. Eu te vejo. O chão tremeu, as luzes piscaram, e o relógio parou em 3h17. Na gravação, o espelho se move, vibra, e Emily desaparece. Sem som, sem resistência, como se tivesse sido engolida. 2 dias depois, vizinhos chamaram a polícia. A casa estava trancada por dentro. Nada parecia fora do lugar, mas o espelho estava limpo, e no centro do vidro, impressa como uma fotografia, a marca da mão de Emily, embaçada e fria. Os policiais assistiram à gravação. Não encontraram explicações. O caso foi arquivado como desaparecimento inexplicável. O espelho foi recolhido e levado ao depósito de evidências. Mas 2 semanas depois, desapareceu. O vigilante que fazia ronda naquela noite jurou ter visto um homem de terno preto caminhando pelo corredor, mas as câmeras não gravaram ninguém. Anos se passaram. O espelho reapareceu num mercado clandestino de antiguidades, em Nova Orleans, comprado por um colecionador excêntrico que dizia estudar objetos espiritualmente contaminados. Ele o guardou em uma sala isolada, coberta por panos pretos. Mas os funcionários começaram a relatar coisas. O som de arranhões durante a madrugada, o reflexo de pessoas que não estavam ali, e uma voz feminina, suave, sussurrando o nome de quem entrava. Emily. Depois, um deles desapareceu. A câmera de segurança mostra o homem sozinho diante do espelho, às 3h15. A imagem treme, e ele some, deixando apenas o pano caído no chão. O colecionador mandou lacrar a sala. Desde então, ninguém mais entrou. Mas dizem que, se você se aproximar da porta, é possível ouvir batidas leves vindas de dentro. 3 batidas, sempre às 3h17. Há quem diga que o espelho é uma janela, não um objeto. Que do outro lado existe um espaço, uma dimensão onde ficam presos os reflexos de quem ousa olhar por tempo demais. Outros dizem que é uma prisão, e o homem seu guardião. Um espírito antigo condenado a arrastar para dentro quem cruza seu olhar. Mas há uma versão mais antiga, uma lenda esquecida registrada em um diário encontrado em 1901. Segundo ela, o espelho teria sido feito por um artesão francês chamado Lucien de Marais, um ocultista que estudava formas de conter almas. Ele acreditava que cada reflexo é uma fração da alma humana e que, se o espelho for selado com sangue, o reflexo fica preso para sempre. O último registro do diário dizia: Eu ouvi as vozes do outro lado. Elas pedem para sair. Mas se eu libertá-las, quem ficará em meu lugar?
Hoje, o espelho continua desaparecido, mas há vídeos espalhados pela internet mostrando reflexos que não combinam com o ambiente. Em um deles, uma mulher passa diante de uma câmera, mas seu reflexo fica parado. Em outro, um espelho em uma loja antiga mostra um homem de terno preto atrás da pessoa que filma. E em fóruns da Deep Web, há quem diga que o espelho foi reencontrado, que está novamente à venda, sem procedência, sem dono. E sempre, nas descrições, há uma observação escrita à mão. Atenção! Não olhe para o reflexo por mais de 13 segundos. Às 3h17, o espelho escolhe. Há uma história que circula entre restauradores e antiquários. Um teste de coragem que ninguém repete 2 vezes. Ficar sozinho diante de um espelho antigo, no escuro, e pronunciar o nome Emily Roque. Primeiro, o vidro escurece. Depois, o ar esfria. E aos poucos, o reflexo se transforma. Seu rosto começa a se distorcer. Atrás de você surge uma sombra, alta, imóvel, com um terno antigo. E por último, uma voz feminina, doce, sussurra bem perto do ouvido. Eu não consigo sair. E então, o espelho se apaga. Mas cuidado, porque se você acender a luz rápido demais, pode perceber algo diferente. Seu reflexo pode não se mover com você. Pode sorrir antes de você sorrir. Ou olhar para um ponto atrás de você. E quando você perceber, será tarde demais.